Na semana passada? Não, na semana passada eu falei para vocês das transformações. Na segunda postei o vídeo falando dos gráficos das transformações e fazendo exercícios. E nós vamos agora para o trabalho de um gás. A gente vai começar a entrar na termodinâmica mesmo. Tá? Vamos dar uma lembradinha aqui do assunto do primeiro ano, então. Só no que é trabalho. Trabalho é a transferência de energia. Tá? Vocês, ano passado, estudaram o trabalho de uma força. Tá? Então, a força era responsável pela transferência de energia entre os corpos. E agora? E agora continua sendo a força. Só que, igual eu falei para vocês lá atrás, em que nós usamos as características, as propriedades termodinâmicas, e nós não queremos força, massa, nós queremos pressão, volume, temperatura, tá? A gente vai fazer uma transformaçãozinha aqui de unidades para calcular o trabalho a partir das grandezas, das propriedades termodinâmicas de um gás. Tá? Então, vamos para um exemplo que eu acredito ser simples. Deixa eu fazer um fundo aqui que vocês não enxergam. Deixa eu fazer aqui um fundo, que eu me perdi no fundo aqui, pronto. Para conseguir desenhar legal. Então, temos um recipiente aqui, aqui. Vai ser bem parecido com o exemplo que eu fiz naquela aula, em que eu mudava ficou meio torto aí, mas é que caiu, amassou, sabe? Que eu mudava o volume do gás, aqui é a mesma ideia. Vou colocar um êmbolo nesse recipiente, que pode se mover. Opa. Então, vai ficar assim mesmo. Não, tá errado que eu orei. O êmbolo. Aqui. Tá meio torto, hein, gente? Mas dá pra entender. No quadro é bem mais fácil fazer esse desenho. Temos um gás confinado aqui embaixo. Aqui temos um gazinho, ó. Não sei quando que vocês conseguem ver, porque o meu monitor de retorno aqui tá escuro. Deixa eu iluminar ele. Então, temos um gás aqui dentro. Certo? Feliz e contente. Gás. Esse gás, ele tem uma pressão associada a esse estado, né? Uma pressão inicial, um volume inicial, que é por onde ele se distribui, não é um volume que ele ocupa, porque ele não ocupa o volume, ele se distribui por um volume, e ele tem uma temperatura inicial. Só que a pressão, tá? A pressão, ela é o resultado da interação das microforças do gás com as extremidades, tá bom? Com as colisões das moléculas do gás com as extremidades. Porque pressão é força sobre área. Então, todas as moléculas que batem ao mesmo tempo nas paredes do recipiente, se você somar todas essas forças e a área por onde ela está distribuída, você tem a pressão do gás. Tá? Então, lembrando, essa flechinha que eu estou fazendo ali verde não é a pressão. A pressão não é vetorial. O que eu estou fazendo ali, a flechinha, é a força que está exercendo, gerando essa pressão nessa situação. Daqui para cá, eu vou gerar um aquecimento. Então, eu vou gerar um aquecimento. Eu vou adicionar calor no sistema. E o que vai acontecer? Bom, muito provavelmente esse gás vai aumentar a temperatura. Se ele vai aumentar a temperatura, as moléculas vão ganhar velocidade, tá? Em algum nível elas vão ganhar velocidade. Aumentando a velocidade, as pancadas, as forças de interação entre as moléculas e a parede do recipiente vão aumentar. Então você tem uma maior pressão. Com uma maior pressão, a parte branca do recipiente ali não se move, então não vai acontecer nada. Só que o êmbolo se move. Se você começa a aumentar a pressão do gás, esse gás começa a empurrar o êmbolo para cima. Ele consegue fazer uma força maior, que antes estava equilibrando o peso do êmbolo, e consegue deslocar esse êmbolo até uma nova posição
que eu farei mais ou menos aqui. Deixa eu só ajeitar minha caneta aqui. Mais ou menos aqui. Tá? Então, houve um deslocamento deste êmbolo. Tá? Aqui eu tenho um... Deixa eu pegar uma cor aqui, um ΔS. Um deslocamento desse êmbolo. O gás agora está mais aquecido, então eu vou simbolizar ele por uma outra cor aqui, para mostrar que ele foi aquecido. Tá? Aqui. Temos o nosso amigo gás. Pronto. Agora, nessa situação, nós temos uma outra pressão, né? Aqui eu tenho uma pressão final, eu tenho uma temperatura final e eu tenho um volume final. Professor, mas é igual o exemplo que você fez lá? Sim, jovem, é igual porque eu estou falando de uma transformação gasosa. Só que no final das contas eu quero analisar ela de outra maneira. Que maneira é essa? Trabalho é força vezes deslocamento. Aqui eu vou tirar o cosseno de θ, vou deixar o cosseno de θ, vai. Cosseno de θ. Vamos analisar o que aconteceu com o êmbolo, tá bom? Com o êmbolo aqui que se movimentou. A força que fez o êmbolo subir é uma força vertical e para cima. Deixa eu pegar uma cor que eu não usei aqui ainda. Uma força vertical e para cima. Tá? Essa aqui é a força resultante, vamos dizer assim, do aquecimento do gás. Professor, não teve força para os lados? Teve. Mas para o lado, o recipiente absorveu isso ou devolveu a energia para as moléculas sem interferir em nada. Só o êmbolo que se movia. Bom, o trabalho é igual. Essa força é a força do gás. Só que esta força do gás, ela tem origem aonde? Aqui na pressão. Tá? Estão me ligando, não vou atender não. Aqui na pressão. Então, força, olhando aqui a equação da pressão, tá? A força resultante que o gás exerceu, tá, nesse êmbolo, é a pressão vezes a área. Então, no lugar de força, eu vou colocar pressão vezes a área. Esse deslocamento é o quanto que o êmbolo subiu, não é? Quanto que ele se movimentou. Então, nesse deslocamento, eu vou repetir ele aqui, ΔS. E o ângulo é zero, cosseno de zero. Porque o deslocamento foi para cima, aqui, né? Deixa eu fazer melhorzinho isso. O deslocamento foi para cima e a força está para cima. O ângulo é zero, então o cosseno de zero vale 1. Então, o trabalho é a pressão vezes a área vezes o deslocamento. Agora, olha só que interessante isso. O que acontece quando eu estou fazendo área vezes deslocamento? O que fisicamente ou matematicamente eu estou calculando? Essa área é a área do êmbolo, não é? Eu não estou falando de um cilindro nesse meu problema. Então eu tenho um cilindro aqui, ó, vou fazer um outro cilindro, tá? Pra vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Opa. Tá, aqui. Eu tenho um cilindro que eu vou fazer deitado para ficar mais fácil. Tá? Esse cilindro tem uma área. Deixa eu pegar uma cor que eu não usei. Essa aqui. Tá, então esse cilindro tem uma área aqui. Se eu repetir essa área por um comprimento, se eu pegar o valor dessa área e multiplicar por um comprimento, que eu vou chamar aqui de ΔS, vou deslocar essa área por um comprimento. Se eu multiplicar isso aqui, a área vezes o comprimento, eu acabo descobrindo o que desse cilindro? O volume. Ah, é verdade, né, professor? Porque a área da base vezes a altura é o volume, né? Exatamente. Então aqui eu tenho o volume do recipiente. Certo? Se eu fizer esse deslocamento aqui, se eu pegar e movimentar por uma altura, por um S aqui. Agora, eu vou trocar esse S, esse ΔS por um S só, tá bom? Por um comprimento S. Eu fiz aqui a área da base vezes a altura. Esse S aqui está servindo como altura. É que o meu cilindro está deitado, né? Se eu quiser mudar o volume desse recipiente, como que eu faço para mudar? Bom, para mudar o volume, para gerar uma variação do volume, eu posso
tanto mudar a área da base, gerar uma variação na área da base, vezes o mesmo comprimento, S. Tá? Eu posso gerar uma variação de volume, mudando tanto a área da base, quanto o comprimento, né? O comprimento que eu estou usando a letra S ali. Opa. Tanto o comprimento S. Ou ainda, eu posso gerar uma variação de volume mantendo a área da base constante e gerando uma variação na altura, nesse comprimento S, gerando um delta S. E aí olha só o que aconteceu aqui e o que nós temos aqui. E vê se não faz sentido. O que aconteceu com o gás dessa posição até a posição final, depois que ele empurrou o êmbolo? Ele não teve uma variação de volume? Então esse termo A vezes ΔS, eu vou lascar um ΔV do sucesso. E aí eu vou calcular agora o trabalho, pensando em um gás, como sendo a pressão vezes a variação de volume. Eu consegui tirar as variáveis que eu tinha, que são aquelas variáveis mecânicas, força, massa, velocidade, blá, blá, e transformar em variáveis termodinâmicas, pressão e variação do volume. Então, quando eu estou pensando no trabalho de um gás, na transferência que um gás faz de energia, nós usamos esta equação para calcular, tá, o trabalho, onde ΔV é a variação do volume, P é a pressão e tal, a letra tal, é o trabalho do gás. Unidades: pressão Newton por metro quadrado ou Pascal, que é equivalente. Variação do volume, metros cúbicos, estou falando do sistema internacional. E trabalho em joules. Então, essa explicação, esse pedaço da explicação, foi para vocês entenderem como que a gente faz a transformação de algo mecânico para algo termodinâmico. A física é a mesma, tá? Eu só fiz uma mudança de variáveis. Eu troquei as variáveis que eu tinha por variáveis que são mais condizentes com o tipo de problema que agora eu estou analisando, tá? Então, para calcular o trabalho de um gás, é pressão vezes variação de volume. E aí, nesta equação, nós temos informações interessantes escondidas ali dentro. A primeira é, esta equação só funciona para pressão constante. Porque se a pressão está mudando, como que você joga na fórmula? Eu falo que a pressão valia 1, depois ela foi para 3, depois ela foi para 20, depois ela foi para 15. Que valor que você coloca ali? Não tem como. Então, esta equação funciona para pressões constantes, tá? Então, vou tacar aqui um asterisco. Eu vou colocar aqui em cima, ó, para pressão, ou melhor, pressões constantes. Deixa eu ver se está cortando. Constantes, tá? Famoso, né? Famosas transformações isobáricas. Ah, professor, então não tem como calcular trabalho para pressões não constantes? Tem, mas não é pela fórmula. E outra coisa, a pressão ela é só positiva, não tem pressão negativa. Existe uma variação de pressão negativa. Ah, a pressão diminuiu. Ah, minha pressão baixou, passei mal. Tá, uma variação pode ser negativa. Mas a pressão tem que ser sempre positiva, que é uma força sobre uma área. Então a força sobre a área vai dar sempre um valor positivo, tá? O único jeito de você mudar o sinal do trabalho é mudando a variação do volume. E aí vão as classificações deste trabalho, tá? Que eu vou fazer já no próximo desenho. Vocês querem um tempinho para copiar? Eu espero aqui, não tem problema não. Tá? Se vocês quiserem um tempinho, vocês avisem aí, ou escrevam no chat. Que aí eu dou um tempo para vocês copiarem aqui, que tem bastante coisa na imagem. E aí, estão acordados? Então, professor, estão acordados? Claro, né? Quer que deixe para copiar? Aqui eu não preciso, ninguém fala nada. Não, não precisa não, eu tô. Não copiando, está gravado isso? Tira um print aí, manda na sala.
Bom, vou seguir meu raciocínio aqui então, tá? Vou só repetir a equação, mais uma vez aqui, que eu vou usar ela de parâmetro. Trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Isso aqui nós já sabemos, tá? O que acontece então com o trabalho? O trabalho de um gás, assim como o trabalho mecânico, ele pode assumir aqui três possibilidades. Ele tem o trabalho positivo, tá? O trabalho pode ser positivo, o trabalho pode ser nulo e o trabalho pode ser negativo. Se a pressão é sempre positiva, quem vai determinar o sinal do trabalho é a variação do volume. Então, se o volume aumenta, se o ΔV é positivo, ou seja, é uma expansão. Se o gás expande, se ele aumenta de volume, o trabalho é positivo. A gente fala então que o gás realizou o trabalho, porque ele, gás, empurrou o êmbolo para cima. Então, para esta situação, nós falamos que ele realizou o trabalho. Deixa eu ver se vai caber aqui, vai, né? Realizou trabalho. Se o trabalho é zero, significa que não houve variação de volume. Então, ΔV é zero. Isso é uma transformação isométrica, isocórica, isovolumétrica, tanto faz. Então, quando você tem uma transformação de volume constante, o gás nem expande nem contrai, o volume fica o mesmo, você não tem trabalho, você não tem transferência de energia, pelo menos por trabalho, pode ser de outra maneira. E o trabalho negativo é porque o volume do gás diminuiu, a variação de volume foi negativa, ou seja, é uma compressão. E nessa situação, a gente não fala que o gás fez um trabalho negativo, a gente fala que o gás sofreu um trabalho. Porque o gás ele não vai puxar o êmbolo para baixo. Tá? Ele não tem uma mão, não tem uma alça para puxar o êmbolo. Então, se o volume diminuiu, significa que a força externa, seja a força-peso, uma pressão externa, sei lá, qualquer outra coisa, empurrou o êmbolo e ganhou do gás. Então, nesse caso, o gás está atrapalhando o movimento. O trabalho do gás é negativo. Então, ele sofre. Vou colocar aqui, ó, ele recebe, sofre trabalho. Professor, mas como que a gente vai calcular o trabalho de um gás para pressões que não são constantes? Quando a pressão não é constante, para pressões diferentes de constante, nós usaremos o gráfico. Para variar, nós usaremos o método do gráfico. Opa. E aí você tem um gráfico de pressão. Deixa eu ver aqui onde vai cortar. Aqui vai cortar. Deixa eu fazer aqui então. Temos aqui. E temos aqui. Os dois gráficos. Oh, meu Deus. Aqui. Tá. O gráfico continua sendo de pressão por volume, tá? As variáveis continuam sendo as mesmas. Pressão, volume. Pressão, volume. E aqui eu vou colocar dois gráficos. Então, de propósito, eu vou fazer dois gráficos parecidos, tá? Eu tenho este gráfico aqui. Este gráfico aqui. E este gráfico aqui. Professor, você fez dois gráficos iguais? Não, jovem. Eu tenho dois pontos aqui, um ponto A, o ponto B. Aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. Bom, quando a gente fala de calcular, mexer com um gráfico, a gente está falando de área, né? Então, nós calcularemos a área do gráfico. O que tem que tomar cuidadinho?
para não fazer caquinha e jogar todo o seu esforço fora, tá? A área é sempre da linha do gráfico até o eixo X, tá bom? É da linha do gráfico até o eixo X. Não me inventa de sair calculando a área do infinito aí, que não tem como. Então, você vai calcular a área aqui, felizão e contente. Aqui eu tenho uma área, tá? Essa área inteira aqui. E do outro gráfico, só para não ficar com a mesma cor, eu tenho uma outra área ali que eu vou fazer de roxinho. Então, roxinho, outra área. Tá? Qual que é a principal diferença quando a gente está falando do trabalho de um gás em relação a outro trabalho? Nós teremos uma setinha aqui na transformação, tá vendo? Ó? Por quê? Porque essa setinha vai determinar o que aconteceu com o volume. Nesta primeira transformação, o volume A e o volume B estão aqui. E o volume B é maior que o volume A. Olha no eixo aqui, ó. Tá? Então, se o volume B é maior que o volume A, este gás expandiu. Ele teve uma variação de volume positiva. Então, você vai calcular essa área e o trabalho será positivo. No outro gráfico, que ele é geometricamente igual, só que eu tenho VA, VB e o volume, ó, ele está vindo desse sentido para cá, essa setinha, deixa eu apagar a seta branca aqui, que horrível. Essa setinha que está representada no gráfico, ela mostra que está indo de B para A. Então o volume está indo de B para A, B continua sendo maior que A, aqui ó, B é um valor maior do que A. Só que a variação de volume foi negativa. Então esta área aqui é uma área negativa. Você calcula normal, vai dar positivo, depois você coloca o sinal. Tá? Então o que você tem que tomar cuidado? Vou colocar aqui em outra cor. Cuidado com o sentido do gráfico. Tá bom? E é o seguinte, tem mais um caso para o tipo de trabalho, que é o trabalho cíclico, quando o gráfico ele é fechado, e exercícios. O que eu vou fazer na segunda-feira, que é a nossa próxima aula? Eu vou explicar um pedacinho, um vídeo explicando como que é o trabalho cíclico, vou colocar uma listinha de exercícios para quem quiser treinar, tá? E vou colocar um vídeo da resolução. Tá? Então semana que vem, gente, quando vocês... eu vou tentar postar até antes, não vou mentir pra vocês, vou tentar postar antes até. Tipo, logo, eu tô postando normalmente perto do almoço, eu vou tentar postar logo de manhã, porque às vezes vocês têm um intervalo de aula ali no meio, sobra um tempinho. Assistam esses vídeos, tá? Tirem as dúvidas se vocês tiverem alguma dúvida até lá. Tá liberado para vocês fazerem a chamada aqui agora, colocar o nome de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem na resolução, porque por enquanto não tem muito que aparecer de dúvida, mas se tiver, pode mandar no privado, no WhatsApp, lá direto, mensagem para mim. Se for de exercícios, de outros conteúdos que já foram, mandem, porque eu vou gravando as coisas e vou mandando para vocês tirarem as dúvidas para não deixar acumular. Porque agora a termodinâmica... Eu desbloqueei, então. Oi? Não, manda no grupo. Quem tá bloqueado, manda no grupo. Para largar de ser lock. O que eu ia falar, meu Deus? Termodinâmica é o seguinte. Eu vou passar a termodinâmica inteira para vocês. Se vocês bobearem no começo, vocês vão ficar até o final boiando. É igual força. No ano passado, quem sonhou no começo, depois teve que correr atrás para entender porque entra sistema de blocos, né? Aqui é a mesma ideia. A gente vai trabalhar os conceitos separados, trabalho de um gás, energia interna, para depois falar do que é importante. Então não deixa acumular, beleza? Jovens, é isso. Deu nosso horário aqui certinho. Tivemos um problema. Professor. Oi. Respeito, maior do Brasil. Só isso que eu digo. Quem que é o maior do Brasil, filho? Quem que é o gigante? Quem que é? 2 metros Você tá de louco altura? aí, Vitinho? Maior. Última estadual e última Maior do campeão, Brasil. Que vergonha. Vitinho tá louco aí, cara. Mas Então, faz marca tempo, essa né, João? fala, então. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui só. Pronto, tirei o Vitinho da reunião, agora ele não fala mais isso. Jovens, então, qualquer coisa vocês me procurem, tá? Boas aulas aí pra vocês, bom final de semana. E eu já tô colocando também a aula do Renan, beleza? Galera, Beleza. falou!